Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje eu vou falar um pouquinho dos benefícios do INSS que estão sendo mais negados do que concedidos. Então, o que acontece? O INSS negou 1.200.000 pedidos de benefícios e concedeu apenas 1 milhão entre janeiro e março deste ano. É a primeira vez que os indeferimentos superam as concessões no primeiro trimestre em pelo menos 10 anos. No período analisado somente em 2016, as recusas aos segurados tinham passado a marca de 1 milhão. Mas no primeiro trimestre daquele ano ocorreram mais concessões do que negativas. Agora, se considerarmos os números dos primeiros trimestres de 2011 a 2020, a média de indeferimentos ficou em 846 mil e a de concessões entre 1 milhão, em torno de 1 milhão. Então, isso se deve... O que está acontecendo? Primeiro, às vezes a pessoa comete alguns erros na hora de fazer o pedido, então ela tem um indeferimento. Aí eu vou falar de alguns erros que são muito comuns de acontecer. E também se deve ao pouco tempo que os servidores têm para analisar os processos administrativos. A necessidade de bater meta, porque se ele não bater a meta, ele não vai ter o salário integral. E o pouco conhecimento sobre a legislação nova. Por quê? Porque eles recebem apenas um papel com as explicações do que está ocorrendo. Eles não fazem curso de reciclagem. Então, assim, é complicado também para eles, entendeu? Então, eles recebem lá, mudou isso, mudou aquilo, tudo em papel. Então, poderiam ter vários e vários cursos, uma vez por mês, curso para reciclar o próprio pessoal. E os servidores, além dos mais cursos, eles precisam de mais informação e menos pressão. Então, esses indeferimentos, eles vão gerar o quê? Novos pedidos, a pessoa recebe indeferimento, o que ela faz? Ela vai lá e entra com um novo pedido. Ou ela entra com um recurso administrativo. Ou ainda, esses processos, esses indeferimentos, eles vão acabar no judiciário, porque a pessoa vê que ela tem o direito, ela consulta um advogado, o advogado vai falar, não, você tem esse direito e você foi realmente indeferido de forma indevida, então vamos entrar na justiça até para você receber os atrasados. Então, muitas vezes a gente obtém o benefício na justiça. Então, um dos motivos, o INSS se recusa a contar tempo de trabalho para aposentadoria quando há problemas com a comprovação das contribuições. Então, muitas vezes a pessoa tem tempo trabalhado no serviço público, mas ela acaba esquecendo que ela precisa juntar a certidão de tempo de contribuição, que é a certidão de tempo de contribuição para comprovar que esse período não foi utilizado pelo outro sistema, ou seja, no regime próprio. E essa certidão de tempo de contribuição, ela também pode ser utilizada pelo servidor. Esse servidor público que contribuiu para o regime geral da Previdência Social, ele pode levar esse tempo de contribuição do INSS para o regime próprio de Previdência Social do órgão onde ele trabalha atualmente. Então, tanto você pode levar do INSS para o regime próprio, como do regime próprio para o INSS. Tá? Existe um acordo entre eles e um aceita o tempo de contribuição do outro. E essa certidão é justamente para comprovar que você não está utilizando esse tempo duas vezes, porque se não tivesse essa certidão ficaria mais complicado. Então ele fala, olha, ele tem tanto tempo, não foi utilizado. Então tá aqui, porque se você utilizou o tempo, aí consta lá, mas esse tempo foi utilizado na aposentadoria, aí não pode ser levado para o INSS. Bom,
existe outro problema, que a falha pode estar no cadastro do governo. Pode estar na documentação que o segurado entrega para análise do requerimento. Muitas vezes o segurado vai entregar um documento e ele está errado, entendeu? E aí o que acontece? Acaba gerando um indeferimento. Então, a falha no cadastro, então pode acontecer de empregados registrados na carteira profissional não aparecer no extrato do CNIS. Isso é muito comum, principalmente para os empregos anteriores ali a 80. É muito comum você olhar e não constar o emprego. Aí você fala, mas e agora? Bom, aí você tem que levar, você vai ver se a empresa, você pega o extrato analítico do FGTS, aí você vai pegar a declaração, a ficha de registro de funcionário, seguida de uma declaração da empresa de que você trabalhou lá. Agora, uma simples, esses dias eu recebi uma pessoa com uma dúvida, com a seguinte dúvida: olha, eu tenho uma declaração no empregador que eu trabalhei para ele, mas espera aí, ele pagava? Se era registrada? Não, não era. Então, não tem como, sabe? Só, olha, eu declarei. Não, você tem que ter a ficha de registro, tem que ter o documento correto, porque uma declaração qualquer um faz. Eu declaro que ela trabalhou. Tá, mas e aí? Então, essa pessoa ela pode eventualmente entrar com uma ação trabalhista para comprovar esse período de trabalho, mas uma mera declaração só não, tem que ser a ficha de registro de funcionário, acompanhado com declaração da empresa. Uma declaração de próprio punho ali do empregador só não vai resolver. Bom, outras vezes a pessoa é registrada, tá tudo direitinho, o patrão não recolhe. Então, se o empregador não repassou a contribuição ou errou em informá-lo ao governo, o vínculo não vai aparecer no CNIS. Tá? Muitas vezes o patrão desconta do funcionário, mas ele não paga o INSS. Isso é apropriação indébita, tá? Isso daí dá problema até na justiça. Agora, ele pode, se ele não pagar, você pode entrar com uma ação contra o INSS, porque o INSS tinha a obrigação de fiscalizar essa empresa, ele tinha a obrigação a obrigação dele era fiscalizar. Então, você, funcionário, não pode ser punido pelo INSS não ter fiscalizado essa empresa. Então, basta você entrar com uma ação contra o INSS para reconhecer esse período. Claro que você vai comprovar que você trabalhou na empresa, tá? Então, isso é importante. Muitas vezes a empresa não deu baixa. Então, o INSS não vai contar os vínculos que não tiveram baixa depois da demissão. Essa situação é mais comum nos casos que a empresa declarou falência, mas também pode ocorrer por falha do ex-patrão. E aí, o que acontece? Você tem lá a data de entrada, mas você não tem a data de saída. O vínculo fica aberto e acaba acontecendo que o INSS não conta. Aí fala, não tem a data que você saiu, como é que eu vou saber? Então, não entra na contagem. Aí fica lá, aberto esse tempo, tá? Então, precisa correr atrás para arrumar, para que você possa ter esse tempo contado na sua aposentadoria. Tempo especial. Os trabalhos que trazem risco à saúde profissional, eles podem encurtar a espera pela aposentadoria, mas o direito pode ser negado. Mas se o empregador não informou, principalmente quando ele não informa corretamente a atividade salubre. E além de não informar corretamente, vamos supor, a pessoa trabalha com acima de 85 decibéis. Você pega o PPP da pessoa, tá lá, 81. Então, o que vai acontecer? Não vai contar como tempo especial. Tem que ser acima. Então, se for abaixo de 85, não entra na contagem. Não vai contar como tempo especial. E um erro que eu tô vendo acontecer direto, mas direto, eu tô pegando assim, direto no escritório, é o número do NIT de quem assina o PPP. Muitos constam, eles colocam o NIT errado de quem assina. Daí o que acontece? Bate no INSS e volta dizendo, olha, o NIT da pessoa, que é a mesma coisa que o PIS, está errado. Essa pessoa, e aí? Como é que ela assinou se o NIT dela não é dela? Então, olha, até isso a empresa faz. Outras empresas, assim, que é bom, principalmente quando você entra com uma ação judicial, colocar que a pessoa exercia essa atividade insalubres de maneira habitual e permanente.
para que você, na justiça, a gente tem aí, muitas vezes, eles querem essa de maneira habitual e permanente. Carteira rasurada. Bom, a gente vê página rasgada, anotação pouco legível, falta da foto do trabalhador, costumam motivar a recusa do INSS. Antigamente, as pessoas andavam com a carteira no bolso. Por quê? Porque naquela época, nos tempos da ditadura, você ter uma carteira de trabalho significava não apenas um vínculo empregatício, mas uma garantia de certa segurança. Porque a carteira de trabalho era usada pela polícia para definir quem era vagabundo. Então, com a carteira de trabalho, a pessoa era mais respeitada. Então, quando ela era parada pela polícia, ela apresentava, olha, eu sou trabalhador, ela era tratada de uma outra forma, tá? Ela era tratada melhor pela polícia. Falava, olha, eu sou trabalhador, tá aqui minha carteira, tudo direitinho. Então, o que acontece? A pessoa ficava com a carteira direto no bolso. Direto. Então, pegava chuva, às vezes molhava um pouco a carteira, outra vez suava, acabava... Então, assim, a carteira, o desgaste dela é grande. Então, você pega carteiras aos pedaços, assim, folhas faltando, caiu, desmontou. Então, eu peguei, assim, eu sempre falo desse exemplo porque, assim, é uma coisa que carteira que pegou fogo. E só tinha os pedaços da carteira. A criança estava brincando ali, acho que com fósforo. A mãe deu para a criança o fósforo e um palito solto. Falou, ela não vai ter força para riscar. Só que a criança esfregou, ficou esfregando e pegou fogo. E a carteira estava perto, pegou fogo na carteira. E, claro, a mãe salvou a criança, tudo. E a carteira, depois ela tentou salvar e aí ficou só parte da carteira. Então, quer dizer, aí foi no escritório, falei, pode providenciar outra, pode correr atrás dos vínculos, porque esta carteira não passa, porque a carteira tinha só uns pedaços, e tava o resto tudo queimado, sabe? Então, não tem como. Bom, muitas vezes faltam contribuições, então em muitos casos também a recusa ocorre porque a pessoa que pede o benefício não cumpre todos os requisitos para se aposentar. Então, por exemplo, na aposentadoria por idade, você precisa ter 15 anos de contribuição efetivamente realizada. Então, alguns segurados pedem o benefício quando eles completam a idade mínima, que nesse ano é 60 anos e 6 meses para a mulher e 65 anos para o homem, mas eles não têm esse tempo de 15 anos e aí acaba tomando uma negativa. Outro problema que as pessoas têm é de ter o benefício por incapacidade cancelado pelo pente fino. Então, vamos dar um exemplo, um auxílio-doença, por exemplo, e na sequência a pessoa pede aposentadoria. Então, ela vinha recebendo auxílio-doença, cancelou no pente fino, ela na sequência pediu aposentadoria. O que vai acontecer? Já contando com aquele tempo de auxílio-doença, o benefício vai ser negado. Por quê? Porque antes de pedir aposentadoria, a pessoa precisa efetuar ao menos um recolhimento para aquele período que ela ficou recebendo aquele auxílio-doença entre na contagem. Porque se ele não fizer esse recolhimento, todo aquele período não vai entrar. Então, muitas vezes o INSS não conta. Às vezes a pessoa fez direitinho, pagou uma contribuição e o INSS acaba o quê? Não contando o período de recebimento do benefício por incapacidade, mesmo havendo as contribuições intercaladas. Aí, nesse caso, o ideal é procurar a justiça, tá? Eu particularmente, tenho advogados que entram com recurso no INSS, recurso administrativo. Eu prefiro entrar com ação judicial. Posso até entrar com recurso administrativo, esperar 60 dias, não teve resposta, eu entro com ação judicial. Eu acho mais rápido e mais eficaz do que o recurso administrativo. Agora, tem advogados que defendem o recurso administrativo. Cada um tem a sua... Eu prefiro a justiça, mas cada um trabalha do seu jeito. Insalubridade, a gente tem por atividade, porque até 28 de maio de 95 existia uma lista de profissões. Então, o enquadramento de atividade especial, ele era realizado por função. Então, assim, bastava o trabalhador ter atividade anotada na sua carteira de trabalho para esse tempo ser considerado como especial. E com isso, aumentando o tempo de serviço.
Então, eu vou dar alguns exemplos. O trabalhador de construção civil, bastava constar isso na carteira, frentista de posto de gasolina, motorista e cobrador de ônibus. Então, tá lá, cobrador de ônibus, até 28/5/95, atividade especial, tá? Não precisa comprovar. Só está na carteira. Segurança e vigilante, telefonistas, gari, alimentadores de caldeira, soldadores, jornalistas, pescadores, tintureiros. Após 1995, acabou esse enquadramento por categoria profissional e é preciso comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde. Então, com isso, você pode fazer uso, por exemplo, de documentos como o PPP, o LTCAT, o SP40, dependendo do tempo, você vai comprovar através de documentos o exercício dessa atividade insalubre. Atividade que você colocou assim a sua integridade, você está expondo a sua integridade física, então aí você tem direito a esse período especial. Outras vezes a pessoa perde o carnê. Então, se o pagamento foi posterior a 1982, provavelmente essas contribuições estarão no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, esse documento pode ser obtido no meu INSS. Se for posterior a 1982, você deve solicitar no INSS as microfichas, que são informações guardadas no banco de dados da Previdência e que podem ser utilizadas para comprovar algum período do segurado. Mas o ideal é você tomar muito cuidado com os carnês e guias pagos. Cuidado principalmente nas mudanças. Então, mudou de casa, a pessoa acaba perdendo o carnê. Então, toma cuidado com isso. E guias pagas, então, assim, você perde carnê, às vezes perde guia, mudou, é um problema muito sério. E aí, muitas vezes também a pessoa acaba perdendo documentos, e aí quem costuma pagar na lotérica, por exemplo, a pessoa que paga na lotérica, ela tem que tirar uma cópia desse comprovante que ela pagou na lotérica e anexar essa cópia no carnê. Por quê? Porque o papel da lotérica, com o passar dos anos, ele acaba apagando. Então, se porventura tiver uma falha no CNIS, é mais complicado. Então, se você tiver o papelzinho lá comprovando, facilita para você. Bom, quem emite guia pela internet, eu aconselho a grampear no carnê, aquele carnê amarelinho, a guia paga, e separar cada carnê por ano, porque assim fica mais fácil de você achar, embora acabe ocupando um pouco mais de espaço. Mas eu acho que fica mais fácil de organizar. Cada um, tem gente que prefere pôr tudo numa pasta, enfim, cada um se organiza. O importante é você ter, é guardar as contribuições. Bom, muitas pessoas também ficam um período da vida, o problema de indeferimentos, as pessoas ficam um período da vida sem contribuir para o INSS. E perto de se aposentar, elas resolvem recolher o período atrasado. Aí o problema é que a pessoa acaba pagando valores altos e depois descobre que não vai contar aquele período, tá? Porque o INSS não aceitou contar porque a pessoa não estava trabalhando. Então, muitas vezes, a pessoa até estava trabalhando, mas ela não tem como comprovar que ela exercia atividade remunerada. Aí ela já pagou para o INSS. Se faz mais de 5 anos, ela pede a devolução na Receita Federal dos valores. Se faz mais de 5 anos que ela pagou, aí ela já não tem mais como pedir de volta. Então, para não ter esse tipo de aborrecimento, você pode primeiro entrar com um pedido do INSS para reconhecer esse tempo. Caso seja reconhecido, aí sim você efetua o pagamento. Você não vai precisar comprovar o trabalho se o atraso for menor que 5 anos e você já estava cadastrado em uma categoria ou atividade no INSS. Por exemplo, eu sou advogada. Se eu tenho a categoria advogado, então eu fico 1 ano sem recolher. Eu vou lá e emito guia
no próprio INSS. Eu não vou precisar comprovar. Por quê? Porque eu tenho os meus pagamentos em dia, tá tudo certinho. Então, se eu fiquei 1 ano, eu posso pagar esse 1 ano atrasado, porque eu estou na categoria de advogado. Ou seja, desde o primeiro recolhimento em dia, na categoria ou no cadastro da atividade exercida na Previdência Social, desde que o atraso não seja maior que 5 anos, você pode recolher em atraso sem precisar comprovar que efetivamente trabalha nessa categoria ou nessa atividade. Nesse caso, você não vai precisar comprovar sua atividade profissional ou apresentar mais documentação no INSS. Então, você vai lá, você vai calcular diretamente pela internet, eles vão te passar o valor, o recolhimento em atraso, e você vai emitir as guias e você vai pagar. Ainda assim, você vai ter que pagar juros e multa, tá? Aí não tem como escapar. E aí, dependendo do período que você ficou, acaba saindo caro. Então, precisa tomar cuidado, precisa se programar para você pagar em dia, para você não ter dor de cabeça. Bom, de qualquer forma, você vai, antes de pedir aposentadoria, você vai conferir cuidadosamente a quantidade de contribuições acumuladas para você evitar de tomar negativa. Então, você vai consultar o extrato de contribuições previdenciárias, que é o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, no meu INSS. Então, o acesso pode ser realizado pelo site meu.inss.gov.br. E você também pode abaixar o aplicativo Meu INSS para Android e iOS. Para você ter acesso ao CNIS, é necessário cadastrar uma senha. Você vai lá, cadastra a senha, você vai acessar o seu CNIS e aí lá você vai ter todas as contribuições que você fez. Aí você vai somar, aí você vai ver qual a data melhor para aposentadoria, que agora a gente teve a reforma e a gente tem várias maneiras de você se aposentar. A gente tem várias regras de transição, então é importante você fazer o cálculo para você não ter problema, porque um pedido que você faz errado, você pode se prejudicar e acabar pedindo um valor muito menor. Bom, outras provas. Se faltarem informações do CNIS e a carteira profissional com as anotações não estiver disponível, o INSS vai exigir provas da época do exercício da atividade profissional. Então, um documento com frequência é a ficha de registro de funcionário com a declaração assinada pelo empregador. Isso é muito comum de ser solicitado. E também o que pode ajudar é você pedir o extrato analítico do FGTS, desde que esse extrato analítico seja carimbado e assinado folha a folha pelo servidor da Caixa. Se não tiver assinado folha a folha pelo servidor da Caixa, esse documento simplesmente não vai ter utilidade, o INSS não vai aceitar, tá? E aí você comprova o período e consegue a aposentadoria. Se você, dependendo do caso, é bom você consultar um especialista, principalmente antes de entrar, para ver se está tudo direitinho, porque você perde muito tempo. Se você fez uma coisa errada e você tem tempo a menos de contribuição, não vai resolver. Se você, por exemplo, por um mês errou o pedido, olha só, por um mês você errou o pedido, vai ter que depois pedir o cancelamento. Não, vamos supor, errou o pedido, entrou na regra dos 50%, descobriu que no 100% você teria um valor maior, você errou. Então, o que vai fazer? Você vai ter que cancelar o pedido e entrar novamente com um novo pedido de aposentadoria. Só aí você já perdeu uns 6 meses. Então, tomem cuidado. Gente, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.